E começamos essa edição do Jornal da Gazeta indo direto para o Rio de Janeiro, sede do G20. O repórter Afonso Marangoni está no MAM, Museu de Arte Moderna, na Zona Sul Carioca, e traz todas as informações do evento que reúne as 20 maiores economias do mundo. Afonso, boa noite para você. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos que nos acompanham. Agora à noite, o presidente Lula e a primeira-dama Janja oferecem um jantar aqui para os líderes mundiais que estão no Rio de Janeiro. E o palco desse jantar também será o MAM, que está aqui bem atrás de mim, que é o Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Inclusive, o museu passou por uma reforma para abrigar justamente este importante encontro que acontece aqui no Rio de Janeiro. Olha, o dia hoje foi muito intenso. Na verdade, nesses últimos dias, a cidade do Rio de Janeiro tem ficado em função deste encontro do G20. E não foi diferente no dia de hoje, que é o início dessa cúpula de chefes de Estado. O principal mote do presidente Lula tem sido o Pacto Global contra a Fome. E isso foi trazido hoje aqui para discussão e ele disse, inclusive, que a fome é um produto de decisões políticas. Esse foi um ponto alto aqui da reunião de cúpula do G20. Vamos acompanhar na reportagem como foi o dia aqui no Rio de Janeiro? Pela manhã, Lula recebeu um a um dos membros do G20, além dos representantes de países convidados. Os líderes subiram uma rampa e depois receberam os cumprimentos do anfitrião, cena que se repetiu dezenas de vezes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, quebrou o protocolo, entrou por outro local, mas também interagiu com Lula. Um dos encontros mais esperados foi o de Lula e Javier Milei, presidente da Argentina. Os dois ainda não se conheciam e a relação entre eles vem sendo marcada por atritos. A primeira reunião da cúpula foi para lançar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza. Mais de 80 países já aderiram à iniciativa, que deve ser a principal marca da presidência do Brasil no G20. A Argentina, que inicialmente não estava na lista, decidiu aderir de última hora. Estive na primeira reunião de líderes do G20, convocada em Washington no contexto da crise financeira de 2008. 16 anos depois, constato com tristeza que o mundo está pior. Temos o maior número de conflitos armados desde a Segunda Guerra Mundial e a maior quantidade de deslocamentos forçados já registrada. A desigualdade sociais, raciais e de gênero se aprofundam. Segundo a FAO, em 2024, convivemos com um contingente de 733 milhões de pessoas ainda subnutridas. É como se as populações do Brasil, México, Alemanha, Reino Unido, África do Sul e Canadá, somadas, estivessem passando fome. Em seu discurso, o presidente chinês reconheceu os desafios globais, como fome, pobreza, mudanças climáticas e desigualdades. Xi Jinping apresentou as conquistas da China no combate à pobreza. Já o presidente dos Estados Unidos anunciou uma contribuição de 4 bilhões de dólares para o Fundo da Associação Internacional de Desenvolvimento do Banco Mundial, voltado para os países mais pobres. O valor é recorde e supera os 3 bilhões e meio de dólares comprometidos na rodada anterior, realizada em 2021. Joe Biden também pediu aos líderes do G20 a reforçarem o apoio à soberania da Ucrânia e a aumentarem a pressão sobre o Hamas, buscando um cessar-fogo imediato com Israel. Já o premier do Reino Unido, Keir Starmer, afirmou que a resolução das guerras atualmente em curso no mundo seria o maior passo da luta contra a fome. Depois de 2 anos sem registros, os líderes mundiais tiraram a famosa foto de família do G20. No entanto, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, e o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, se atrasaram e ficaram de fora. É a primeira vez na história que o Brasil recebe o encontro das 20 maiores economias do mundo. Uma ausência que chamou a atenção foi a do presidente russo Vladimir Putin. Ele enviou como representante o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov. Caso o líder russo viesse ao Rio, ele poderia ser preso, porque é alvo de um mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional devido à guerra na Ucrânia. E como o Brasil é signatário do tratado fundador da Corte, o Estatuto de Roma, o presidente russo poderia ser detido.
Na parte da tarde, os líderes discutiram a reforma das instituições de governança global. A inclusão de novos países no Conselho de Segurança da ONU, por exemplo, é uma demanda antiga do Brasil e de outros países. Ao discursar, Lula defendeu a taxação dos super ricos para financiar iniciativas de aumento da igualdade econômica no mundo. Ele também disse que a globalização neoliberal fracassou. Não é surpresa que a desigualdade fomente ódio, extremismo e violência, nem que a democracia esteja sob ameaça. A globalização neoliberal fracassou. Permanecemos à deriva, como se arrastados por uma torrente que nos empurra para uma tragédia. Mas o confronto não é uma fatalidade. Negar isso é abrir mão da nossa responsabilidade.